do Lemos, a gente está ao vivo, o pessoal já está chegando por aqui. Muito bem, vai, Gustavo. Agora eu já dei os recados aqui no Instagram. O Instagram eu vou deixar a câmera ligada. Para você que está aí com a gente no Instagram, dá um pulo lá no YouTube agora, que a gente vai ter a convidada já com a gente, a Solange Mata Machado, ou, preferindo, vá no Facebook também. Aqui no Instagram a gente não conseguiu fazer o dimensionamento para 3 pessoas participarem do papo, ok? Estou esperando vocês lá, então. Vamos lá. Muito bem. Fala aí, Gustavo. Você que manda. Primeiro, bem-vinda, Solange. Um prazer enorme estar com você aqui nessa conversa de começo de ano. A gente terminou o ano tendo uma conversa incrível, super, assim, abriu muito a mente, pelo menos para mim e para as pessoas que participaram. E a ideia desta conversa hoje aqui é que ela faz parte de uma série de conversas que o Cadu iniciou nas suas redes sociais todas, chamada de Flow Talks. E isso são lives que o Cadu vai promover e vão ter pessoas participando. Eu vou participar algumas vezes, convidados vão participar algumas vezes, alunos do Cadu, mentorados, entrevistados. A ideia é passar muito conteúdo de valor sobre o assunto principal, né, do flow, ou seja, como que a gente tem a capacidade de treinar a nossa mente, como que a gente pode fazer com que a nossa mente entenda intencionalmente que a gente queira ser mais produtivo e manter a nossa saúde mental. As pessoas que estão seguindo o Cadu cada vez estão entendendo que isso é um assunto profundo e que tem várias ramificações, e é por isso que você está aqui hoje, com grande honra aqui de participar desse papo com a gente, para falar sobre coerência cardíaca, para falar sobre o seu livro, para falar sobre os seus estudos e discorrer aí durante mais ou menos 1 hora sobre esses assuntos todos, com esse objetivo principal de ajudar as pessoas a entenderem que elas têm a capacidade de começar a treinar o seu cérebro e não simplesmente deixar com que tudo isso aconteça de forma aleatória, de forma momentânea, mas sim começar a usar essas ferramentas que a gente está aprendendo, que vocês já estudam há muito tempo, você e Cadu, e ajudar essas pessoas, então, a aplicarem isso no dia a dia delas, né, de uma forma prática, seja para um trabalho, seja para uma liderança de um grupo, seja para uma atividade como um hobby, seja para um esporte, seja para uma música, para arte, enfim, tudo que a gente pode aplicar. Então, muito bem-vinda. E eu acho que a primeira pergunta que fica para a Solange, Cadu, mas eu acho que você está totalmente aí à vontade para interferir. Eu acho que a primeira pergunta é: o que é a coerência cardíaca? Ok. Eu estou tentando ajeitar aqui para mostrar para o pessoal a tela de vocês aqui por que a gente não está no Instagram, né? Explicar, porque nós temos 3, né? Eu estou tentando botar a tela para ficar, mas ela só pega o meu desktop, o ângulo aqui não ajuda muito. Então é o seguinte, eu vou reforçar o convite para você que está aqui, chegando agora aqui no Instagram, para ir lá para o YouTube, que a gente está inteiro os 3 lá, tá bom? Mas eu vou deixar aqui rolando, se quiser, vai ouvindo também. Solange, que bom que você está aqui, hein? Véspera das suas férias, está embarcando por Jalapão, hein? Que viagem maravilhosa, hein? Sensacional. Vai botar o cérebro e coração em coerência lá no meio da natureza. Com a natureza. Com gente, né? Do Jalapão. É que maravilha, viu? Inveja branca aqui, né? Como falam por aí. Bom, Cadu, Gustavo, obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. É um tema que é a minha paixão, aliás, é o meu propósito de vida, usar a neurociência para ajudar as pessoas a se prepararem para esse mundo exponencial. Então, esse trabalho está inteiramente dentro do meu propósito, e isso começou há 3 anos atrás, quando eu, depois de quase 25 anos trabalhando só na área de inovação, né, especialista na área de inovação, mestrado, doutorado, além de vários anos trabalhando com processos, projetos. Hoje eu tenho 2 conselhos e mais um que eu mentoro só na área de inovação. Começou a pintar esse ponto de interrogação, que chegava num momento nessa curva que a curva achatava ou decaía, ou seja, o nível de produtividade das pessoas, principalmente em termos de novidade, criatividade,
ele não é linear. Então, e ele está se achatando dentro das organizações. E isso começou a me instigar. E um belo dia, num dos voos que eu sentei do lado de uma pessoa, ela me tira da bolsa um livro que recém-lançado, da Carol Dweck, chamado Mindset, a nova psicologia do sucesso. Eu, como engenheira elétrica, falei, que diabo é esse negócio de mindset, né? Mind é mente, né? Mindset eu nunca tinha escutado falar. Espichei o olho para ver. E ela, no final, me perguntou se eu queria dar uma olhada, e aí nós começamos a conversar sobre mindset, e aquilo me instigou a falar, gente, aqui tem um fio que eu preciso aprofundar, porque eu acho que essa barreira, essa resistência para a gente buscar inovações em níveis diferenciados nas organizações começa nesse entendimento mais aprofundado do cérebro. E foi aí que, inclusive, numa mudança também, que eu estava saindo de São Paulo, 40 anos de São Paulo, mas vou voltar, eu comecei a pesquisar, e também foi uma sincronicidade, encontrei um velho amigo, que é um vice-reitor da UFMG, contei para ele essa ideia, e ele falou, adorei, pode vir. E aí eu fui fazer o meu pós-doutorado, que é uma pesquisa, usando neurociência para entender o cérebro de alunos da área de computação, né? São todos estudantes da área de inteligência artificial. Qual era o impacto desse tal termo chamado mindset na hora de buscar inovação? E aqui é super importante eu fazer um parênteses, porque hoje, algumas pessoas me chamam de neurocientista. Na verdade, eu sou professora e pesquisadora de neurociência, ensino neurociência aplicada. Agora, eu não tenho a formação médica para receitar e operar na saúde das pessoas como neurocientista, né? Então, essa é a diferença. Mas hoje, pessoas com formação, tanto na área de mestrado, doutorado, elas podem se aprofundar em neurociência e se tornarem pesquisadoras como eu. E eu fui me aprofundar nessa área que a gente vai conversar, de coerência cardíaca, que é uma das áreas mais recentes e revolucionárias dessa área de neurociência. No ano passado, nos Estados Unidos, no Instituto de Pesquisa pioneiro nessa área, que foi o Instituto HeartMath, criado em 91. Então, coerência cardíaca não é que ela não tenha sido estudada. A gente tem aí o conhecimento de médicos que já vinham estudando o coração e seu impacto e a sua ligação, a conversa, comunicação cérebro e coração, desde a década de 60, 70 e 80. Mas a grande revolução ela acontece em 91, quando os pesquisadores do Instituto HeartMath descobrem que o sistema nervoso, a parte do sistema nervoso autônomo, que é o nervo vago, que passa pelo coração, que ele leva muito mais informações para o cérebro do que o cérebro para o coração. E isso começa a abrir uma frente de pesquisa revolucionária, porque até então se achava que o cérebro comandava tudo no nosso corpo. E, na verdade, hoje, se a gente puder comparar isso com uma orquestra, eu diria que o maestro dessa orquestra é o nosso coração. E se a gente parar, né, e começar a olhar, gente, nossos antepassados, as histórias milenares, né, de civilizações muito antigas, todas elas, a referência principal, os índios, os xamãs, todos eles, a referência sempre foi o coração. E nós, na nossa ingênua, né, desconhecimento, achávamos que aquilo dali era uma analogia, uma metáfora. E, na verdade, essa grande descoberta do HeartMath, ela começa a elucidar para o mundo e para todas as ciências o grande impacto do coração na gestão fisiológica, emocional e mental cognitiva do ser humano.
Então, coerência é esse estudo, é o estudo do comando da variabilidade do batimento cardíaco neste comando e criando uma ressonância no nosso corpo, que ela acontece em níveis de frequências muito baixos, mas não quer dizer que ela não aconteça em outros níveis de frequência, só que a efetiva, que a gente faz uma grande mudança no nosso corpo, ou seja, a coerência cardíaca que acontece quando a gente está com uma frequência de 0,1 Hz, que é a frequência delta do nosso cérebro, é uma frequência que cria uma ressonância, ou seja, ela alinha todos os sistemas do nosso corpo. E ela... Você está falando basicamente de sistema nervoso autônomo ou autonômico, né? O parasimpático, simpático, luta ou fuga, digestão e relaxamento. Quer dizer, recompensa. Você diria que a coerência cardíaca é uma maneira de você acessar esse equilíbrio, né? Do momento de tensão, do impacto de uma situação que te coloca em alto estresse ou em ansiedade. Essa é uma maneira de eu regular de novo e dizer para o meu cérebro, porque já que uma informação que a gente tem, que depois você vai confirmar, é que o coração manda muito mais informações para o cérebro do que ao contrário, né? Isso. Será que é uma maneira de eu responder para o meu cérebro que eu não estou em perigo real, eu não estou mais sendo ameaçado pelo leão no meio da savana, eu estou só tendo uma discussão com o meu colega de trabalho, por exemplo, ou no trânsito, ou alguma coisa muito mais contemporânea, mas a gente está naquela tensão do luta ou fuga, como se estivesse ainda no meio da savana africana tentando sobreviver. É isso mesmo? Mas eu acho que o mais importante, Cadu, é a gente começar do básico, falando que sistema nervoso. Né? Sistema nervoso é totalmente, assim como o cérebro, assim como o coração, assim como o intestino, é formado de neurônios. Então, não é que o cérebro sabe que se eu estou em luta e fuga, se eu estou estressado. É que neurônios transmitem partículas elétricas. Ao transmitirem partículas elétricas, eles mandam e transformam uma partícula elétrica em uma informação química. E todo esse sistema de informação, ele é entendido pelo coração através do entendimento da partícula elétrica. Então, a pulsação do coração, que também é formado por elétrons, muda. E esta variabilidade da pulsação dos batimentos cardíacos é transformada em informação elétrica que vai para o nosso cérebro. E essa informação é decodificada, porque na hora que a gente fala, eu entro em luta e fuga, parece que o cérebro está reconhecendo, ele não reconhece nada. Absolutamente nada. O que ele vai ter como informação são as informações de partículas elétricas que fluem através do sistema nervoso e também pela química que corre pelo sangue. Porque quando eu emito essas partículas elétricas, elas se transformam em várias áreas do nosso corpo, em neurotransmissores, em neuromoduladores e hormônios. E é isto que circula no nosso corpo. Então, quando você pergunta, a coerência manda essa informação? Manda. Porque se você começa a sentir que tem alguma coisa estranha, a sua respiração muda. Seu olho, que faz parte do seu cérebro, né? Ele tem neurônios, a parte da retina dos nossos olhos é formada de neurônios. Então, isso também capta informação, que é transmitida informação elétrica, e isso tudo vai mandando neuroquímica e eletricidade para várias áreas do cérebro que vão mudando
a fisiologia do nosso corpo, tá? Então, sim, porque o coração recebe essa informação, muda o batimento, a respiração muda antes, o olho muda antes, e isso tudo vai entrando no sistema nervoso, que é o nervo vago, sobre essa informação, confirmando para o cérebro, e isso é um processo que praticamente se retroalimenta. Então, mas aí, resumindo a ópera, na verdade, então é o seguinte, já que o cérebro não tem condição de discernir entre uma coisa e outra, ou seja, ele não sabe se ele está lá na savana ou no meio de uma briga de trânsito, então são os estímulos e essas descargas de hormônios, de neurotransmissores, a própria visão, né, que traz a informação. A pergunta é, a coerência cardíaca através de uma respiração, né, eu entendo que você vai falar como é que são as técnicas, o que é que faz, na verdade, eu até vou mostrar para o pessoal aqui, esse sensor aqui que a gente usa, né, que põe aqui, depois você vai explicar, eu estou fazendo com a Solange todo esse trabalho de coerência cardíaca que a gente vai explicar no final do programa aí hoje, dessa live, por que a gente está fazendo isso. Mas a pergunta, Solange, é o seguinte, tirando toda essa parte técnica, quer dizer, ao fazer a coerência cardíaca, ao respirar de uma forma diferente, ao entender que o coração é um centro inteligente e talvez até toda a nossa relação humana esteja muito mais concentrada aqui do que no cérebro, mas isso sou eu falando, né? Os sentimentos e as emoções mais verdadeiros, né? Porque tem a ver com o coração não só como uma bomba que manda sangue e oxigênio pelo corpo inteiro, mas o coração da compaixão, do amor, do sentimento de coragem, né? Courage, do francês, do latim, que vem de core, coragem, coração, né? Quer dizer, então, essas coisas todas, esses outros atributos. Então, com essa respiração, com essa metodologia de coerência cardíaca, eu estou, na verdade, trabalhando para o meu bem-estar de uma forma muito mais ampla, né? Quer dizer, até no momento pontual, como eu brinquei do problema do trânsito, a briga com o colega, o chefe, ou um processo mesmo diário de aquietação mental, de qualidade, de equilíbrio pessoal. É por aí? Como é que é isso? Quando você começa a controlar a frequência, a variabilidade desse batimento cardíaco através da respiração, esse sinal é passado para o coração e o coração entende que ele não precisa ficar no comando de luta ou fuga. E isso sobe para o cérebro e o cérebro se acalma. Mas a vantagem da coerência cardíaca é que você não precisa entrar em níveis mais profundos de relaxamento, em frequências alfa, ou teta, ou delta. Que é o que você faria se estivesse meditando, por exemplo. Exatamente. Como é que eu vou chamar uma meditação ali no meio do trânsito e falar, agora eu preciso meditar? Porque aí eu desligo, né? Como é que é isso? Então, simplesmente controlando esse batimento cardíaco, você já manda o sinal para o tálamo, que é límbico, uma parte límbica do nosso cérebro, que vai decodificar essa informação e vai aquietar as áreas que são ativadas pelo luta e fuga. E não é que você faça uma grande revolução, você aquieta, porque o que é importante quando a pessoa fica extremamente agitada quando entra no sistema de luta e fuga, é que você liga um sistema que no seu cérebro produz uma substância química que vai fazer toda uma modificação química no seu corpo e nas glândulas suprarrenais ela vai modificar, vai produzir um hormônio chamado cortisol que pode demorar de 10 a 14 horas para sair do seu corpo. Então, a coerência, o que ela nos ajuda, ela estanca imediatamente esse projeto, essa produção, para que isto não comece a ser um modus operandi do seu cérebro. E isto vai treinando o seu cérebro para que toda vez que você entrar nesse ritmo que vai produzir cortisol, você estanca
e já fala para o seu cérebro, eu vou alinhar a minha respiração. Alinhou a respiração, você comandou, você entrou num processo de comando deliberado, que é feito pelo córtex pré-frontal, de aquietar. Então, à medida que você treina esta prática de coerência, ao longo do tempo, você já começa a não ser refém do seu sistema autonômico, porque é ele que liga luta e fuga, e ser praticamente o protagonista do seu cérebro, do seu comando. Então, eu vou pensar, eu não vou me irritar. Respira, controla, você vai ver que rapidamente você começa a aumentar a lucidez do seu cérebro, porque você mudou o comando. Ao invés de ter um comando que é absolutamente reflexivo e autônomo, você passa a ter um comando deliberado que é inerente ao ser humano. Então, essa é o grande aprendizado. E à medida que você pratica esse controle respiratório, e que a gente faz 3 a 5 minutos na hora que você percebe, já é o suficiente para você não produzir intensidades de... no cérebro chama norepinefrina, no nosso corpo chama adrenalina e cortisol. Então é isso que você quer evitar com a coerência cardíaca. É mudar o comando. Ao invés de ser... pode falar, Gustavo. É uma dúvida até mais para o Cadu, que é o seguinte, interessantíssimo isso. E o que isso, Cadu, influencia em todo o seu conhecimento sobre flow? O que isso muda ou simplesmente amplifica? Quer dizer, tem alguma mudança que esse conhecimento traz para o que a gente já entende como todo o ciclo do flow? Olha, eu gosto, e aliás é uma coisa muito legal e um privilégio poder ter a Solange agora a bordo do Projeto Flow, que a gente vai falar um pouco do laboratório que a gente está construindo juntos para essas pesquisas de flow, de coerência cardíaca, mas principalmente a Solange poder, de fato, explorar todas as informações que ela já está escrevendo o 6º livro dela, né? Mas ter um campo de provas onde ela vai poder testar esse impacto do que é a coerência cardíaca, e aí a nossa visão da questão do flow, que entra o seguinte: uma das premissas para você ativar o flow é você estar em isolamento, em aquietação, né? Para construir o quê? Foco. Foco traz o flow. Foco é construído naquele momento, como a Solange falou agora há pouco, em que você tem uma descarga de norepinefrina, que é a noradrenalina, né, e cortisol, e aí aquilo constrói aquele momento, né, que parecido com, né, Solange, com o luta ou fuga, mas ali você pode direcionar, né, você direciona esse foco. O problema é que a gente, fazendo um rápido parênteses aqui, nossa sociedade moderna do século XXI, a gente não sai desse primeiro processo, que é o processo do luta ou fuga. A gente está preso lá, né? E aí vai acumulando cortisol e noradrenalina, ou norepinefrina, e não sai desse processo. Então, está aí o burnout, ansiedade, fadiga crônica, tanta gente com problemas de saúde mental hoje. Então, para o flow, é importante você construir esse primeiro movimento do foco e depois já partir para a liberação de outros hormônios e neurotransmissores, né? Dopamina, as endorfinas, serotonina, e, claro, muito importante, que você tenha a possibilidade de fazer essa mudança a partir do momento que você está com um desafio que você tenha a capacidade de enfrentar. E isso te empurra para o flow. Então, como premissa, meditação, mindfulness, etc., são boas ferramentas para você construir esse momento de isolamento, mas a coerência cardíaca, na minha visão, e eu estou estudando isso com a Solange agora, ela é ainda mais poderosa do que o mindfulness, uma meditação, para ativar o flow. Por quê? Porque você consegue atingir as mesmas frequências cerebrais que vão te jogar para o flow, que são baixo beta, alto teta, não é isso, Solange? Alfa e alto delta. Alto delta, quer dizer, é um processo
que você, a rigor, conseguiria com a meditação, mas levando um tempo, e aí o flow não se manifesta, porque você está numa outra frequência. Aqui não, você faz isso e de olho aberto. Ou seja, você está com o teu córtex pré-frontal ativo, o que na meditação não acontece, não é isso, Solange? Então, é a única diferença que eu faria para responder a tua pergunta, Gustavo. Antes da Solange responder, só deixa eu fazer um rápido parênteses, que assim, vamos lembrar que deve ter gente assistindo a gente, e esse filme também depois vai ser reproduzido para mais gente, que não tem todo o conhecimento técnico. Então, esse ponto do Cadu, agora acho que também em algum momento valeria a pena vocês dois explicarem um pouco como que isso pode se dar na vida de um cidadão comum que não está profundamente estudando o assunto, mas que tem um interesse em talvez começar a aplicar isso na prática do dia a dia dele, como, por exemplo, pessoas que já meditam, mas essa fala do Cadu agora, para mim, por exemplo, levantou uma curiosidade. Poxa, eu já faço a minha meditação ali diária e tal. Será que se eu aprender alguma coisa a mais e conseguindo controlar desta forma, isso vai mudar? Entendeu? Não muda, mas ajuda. Nós estamos até... Espera aí. Deixa... O pessoal que está aqui no Instagram, ó, nós estamos aqui, só para fazer uma chamada que a gente fez agora, essa pausa para a pergunta do Gustavo, que nós estamos em 3. No Instagram não dá para botar 3. Então, se você está aí no Instagram só ouvindo, beleza, tá legal, tá ouvindo a conversa, tá bom? Ok. Se você quer ver, corre lá para o Facebook ou para o YouTube, o link está aí na bio. Mas é fácil, é www.youtube.com/Cadu Lemos e você já vai estar lá agora. Beleza? Mas, Solange, vamos em frente aqui. Olha, é importante a gente ver, e eu vou contar um caso, porque nós acabamos de fazer um experimento com o Cadu e uma outra pessoa, que é exatamente uma pessoa que pratica, como o Cadu, o mindfulness, e uma que não pratica. Então, nós testamos para ver qual era o nível de coerência que uma pessoa que nunca fez a prática de mindfulness, ela atinge versus uma no mesmo espaço de tempo. E as variáveis muito parecidas, idade, profissão, empenho, motivação, quase que tudo semelhante. E aí a única diferença era a prática ou não de mindfulness. E é gritante que as pessoas que praticam já têm a prática de qualquer tipo de meditação, seja ela mindfulness, seja ela yoga nidra, seja ela qualquer outro tipo, você começa a trabalhar em níveis de frequências que vão abaixando. É isto que faz a prática meditativa. Ela vai abaixando o seu nível de frequência e você entra em relaxamento cerebral e corporal. A coerência cardíaca, diferente disso, ela vai te abaixar os níveis de frequência cerebral, mas ela te mantém ativo no córtex pré-frontal. Ou seja, ela faz essa virada, ela tira do inconsciente a sua capacidade de comando e passa para o seu consciente. E você não necessariamente está num processo de relaxamento total do corpo. Então, complementando o que o Cadu falou, à medida que a gente vai entrando em níveis que vão cada vez abaixando mais a frequência cerebral, e quando a gente entra realmente num processo de coerência que cria ressonância, é 0,1 Hz. Isto, você está catatônico, você não se mexe, porque nesse nível de frequência, seu corpo está praticamente imobilizado. Porque é nessa passagem de frequências, há informações para o seu cérebro que vão desligar áreas que controlam espaço, que controlam tempo. Por isso que quando você também entra nesse nível de ressonância de 0,1 Hz, que é delta, que é sono profundo, mais consciente, porque o seu comando está aqui, você também não se mexe.
O que nós estamos falando é que você tem níveis de coerência que são níveis de coerência que vai te colocar em níveis que não vão deixar você produzir cortisol e adrenalina, que você já começa a mudar o controle do seu cérebro para cá, para que você não deixe que o seu sistema nervoso tome conta da sua vida. E este é um treino. E à medida que você vai treinando, você vai abaixando este nível. Por exemplo, do mesmo jeito que eu estava falando para o Cadu, a gente tem níveis quando nós trabalhamos num processo que eu criei chamado Winner, são 8 semanas. Cada semana, na prática constante, você vai abaixando o seu nível de achievement. Por exemplo, quando eu comparo na primeira semana o nível de achievement do Cadu com essa pessoa, o nível de achievement, o Cadu está 3, 4 vezes mais aprofundado, com maior controle aqui do que a outra pessoa. E é isso que vai mudando a nossa humanidade, porque você passa a não ser mais um comandado reflexivo ou automático para ser um comandado consciente. E à medida que a prática vai aumentando, quer seja por prática meditativa, quer seja pela coerência, a coerência acelera, porque a coerência ela é rápida. A meditativa vai levar um tempo maior. Tá? Mas não quer dizer que ela não vai chegar no mesmo resultado, mas vai levar mais tempo do que com a coerência, né? É isso mesmo. Agora, acho que a gente está gerando uma curiosidade imensa, quer dizer, de novo, eu estou trazendo bem para o mundo mundano e básico, assim, de quem está ouvindo isso pela primeira vez. Significa, então, que existe uma prática para eu atingir a coerência cardíaca? Com acho certeza. Que a gente podia explicar isso de uma forma bem mais... A pena, Solange, a gente até para quem está chegando agora e nunca ouviu falar. Mostrar o aplicativo, mostrar aqui o sensor que a gente usa, explicar como é que é essas 8 semanas de treinamento, porque para você que está chegando agora, só para você saber, depois no final a gente vai detalhar um pouco, a Solange Mata Machado a gente trabalha com ciência aplicada e ela tem, entre pesquisas e livros e publicações, esse livro aqui, ó, e é o Desconstruindo o Mindset, Construindo a Inovação, usando a neurociência para alavancar resultados, onde, nessas pesquisas, ela incluiu isso que ela acabou de mostrar, esse aplicativo para vocês aqui, que é o HeartMath, aqui, ó. Quem quiser dar uma olhada, inclusive, tá nas lojas do Android e do iOS, mas para você usá-lo realmente como se deve, você tem que acessar o trabalho de coerência cardíaca com este sensor aqui, que você coloca aqui, e coloca uma outra ponta do sensor na sua orelha, e a partir daí você faz as medições com o aplicativo. Aí a Solange vai explicar o que essas medições trazem de aprendizagem, como é que é o programa de 8 semanas, por que a gente está falando disso? Porque isso tem tudo a ver com um preparo para a indução do estado de flow também. E é por isso que a gente está criando o Flow Labs. O Flow Labs Brasil é um lugar onde nós vamos estudar como a coerência cardíaca e outras atividades podem proporcionar o acesso ao estado de flow, que é aquele estado de alta performance, onde você está no seu melhor, você está performando a sua melhor, no seu topo de criatividade, de controle, de engajamento, de envolvimento, mas não só isso. O que a gente quer dizer que, se esse estado é tudo que se busca há tanto tempo assim, e que foi, nos anos 70, meio que entendido e definido toda essa informação pelo professor Mihai Csikszentmihalyi, aí tem vários vídeos meus que eu falo da história do flow, você pode acessar aí depois, mas eu estou querendo dizer tudo isso o seguinte, por que a gente quer acessar o flow? Para um monte de coisas, mas, essencialmente, para a gente poder se aproximar daquilo que o Csikszentmihalyi define como plenitude, e que está na atividade em si. Qualquer atividade que a gente desenvolva, ela tem que trazer o prazer em si. É o autotélico, é o intrínseco. O flow é assim. E esse laboratório que a gente está fazendo, ele vai trazer insumos, informações e pesquisas e estudos para a gente devolver para a sociedade, através das organizações, das equipes de alta performance, das lideranças,
esse conhecimento sob a forma de melhorar a qualidade de vida dentro das organizações. Esse é o grande foco do trabalho da consultoria, do trabalho da Solange, do trabalho que a gente agora começa a fazer junto. É levar para as organizações, e para você também, pessoa física, aí, um bem-estar ligado ao seguinte: 70% da nossa vida adulta a gente passa no trabalho. São mais ou menos 90 mil horas da nossa vida. Então, qual é o significado? Onde está aquilo que me preenche nessa história toda? E é por isso que a gente brinca, né, Gustavo? A gente ontem fez uma live que eu falei isso, né? E muito mais importante do que você... Aquela frase dos gurus de autoajuda que fala assim: se você faz o que você ama, você nunca vai trabalhar na vida. Isso é um bullshit do tamanho de uma montanha do Everest, né? Não é isso que importa. Importa o seguinte: é você gostar e entender o impacto do que você faz hoje. Se você fizer essa mudança de chave, porque fazer o que gosta não é para todo mundo. Nós não somos todos privilegiados assim, de termos aquela... Nem todo mundo consegue. E dá para você encontrar prazer e significado na sua atividade que você tem hoje. Basta mudar essa perspectiva. Assista aquele filme Soul, que está aí, a gente falou dele ontem, né, bastante, onde até o barbeiro, né, que falou que queria ser veterinário, mas ele encontrou, na atividade que ele acabou podendo desenvolver na vida dele, o prazer e a possibilidade de contar histórias, ouvir histórias, conhecer gente. Olha só. Então, esse é o grande propósito desse trabalho que a gente está fazendo, e agora a Solange vai explicar como é que ele funciona nas entranhas, né? Vai dizer o seguinte: se você passa 90 mil horas da sua vida numa atividade produtiva, se você passa 70% da sua vida adulta no trabalho, qual é o significado disso para você? Né? Qual é o impacto que você está causando na sua vida e na dos outros? E a gente quer melhorar trazer um pouco, talvez, né, Solange, como a gente tem falado ultimamente, essa segurança emocional, psicológica, para as pessoas que passam 70% da sua vida no trabalho, né? Quer dizer, adulta, né? Produzindo, e ter um ambiente onde haja possibilidade de você demonstrar suas vulnerabilidades, seus medos, suas ansiedades. Isso torna uma organização... Sair daquele processo de comando e controle, ninguém aguenta mais. Se a gente for... Né? Não quero me estender, né? Já falei demais, eu me empolgo. Se a gente for pensar, o quanto essa Covid, o coronavírus, não veio para dar uma chacoalhada no modelo que a gente trabalha hoje. Está tudo em xeque, sendo questionado. Então, do nosso lado aqui, e agora a Solange vai contar como, a gente está fazendo um trabalho para melhorar a sua vida como um indivíduo, para você trazer mais produtividade, para você trazer mais criatividade, para você acelerar a sua aprendizagem sem abalar a sua saúde mental, porque é a história, né? Outro bullshit que a gente ouve por aí. Só trabalho... O Elon Musk, né? Não, ele é ótimo, eu gosto do Elon Musk, mas ele falar que você tem que ter uma jornada semanal de 80 a 100 horas, ele ficou louco. Você não produz se você tiver uma jornada de trabalho de 100 horas por semana, você não faz, vai chegar uma hora que você vai espanar. Então, você tem que mudar essa perspectiva. E, para isso, é que a gente está usando essa tecnologia aqui que a Solange vai contar, e eu vou fazer aqui, ó, enfim, é isso. Me animei, me empolguei aqui. Coerência cardíaca, ela começa para os principiantes, primeiro, você ativando esta área frontal do seu cérebro, é a sua atenção, o seu foco na sua respiração, porque a sua respiração é que manda as informações para o coração. Então, você começa percebendo e controlando a sua inspiração e a sua expiração no mesmo ritmo. E manda a informação para o seu sistema de atenção que essa informação está saindo dessa área central. Por quê? Você ativa o seu sistema nervoso falando, olha, presta atenção que a respiração está mandando um comando para o coração que ele é absolutamente ritmado, lento, calmo, aprofundado, porque você coloca seu sistema de atenção no coração, que aí é o nervo vago que passa para o coração, que ao receber estes estímulos ritmados que vêm da sua respiração, começam a subir como informação para o seu cérebro, falando, tá tudo calmo,
tá tudo tranquilo. E o cérebro, pelo sistema nervoso, pelo córtex pré-frontal, começa a emitir química para o resto do corpo, que é a química de tranquilidade, de alegria, de calma. E à medida que você vai aprendendo a fazer isto e vai aprofundando, você vai aumentando a sua capacidade de autocontrole. E não até só aí, isso... muito parecido com a meditação até agora, né? É isso aí. Só que isso é feito consciente, com o olho aberto, aonde você estiver, dirigindo, indo para uma reunião. Tanto que as práticas que a gente tem, nós temos 6 práticas que a gente trabalha semanalmente, uma delas, e eu uso para determinadas ações. Então, se você dentro da companhia sabe que tem uma reunião que acontece, e essa reunião tem sempre um assunto, que é um assunto que te enfesa, porque tem um fulano de tal, você vai fazer coerência usando uma prática que a gente chama de preparatória. Porque ao fazer essa prática preparatória, na hora que você entrar na reunião e aquilo acontecer, você, pela neuroplasticidade, que é o que a coerência cardíaca trabalha, de treinar seu cérebro com outros caminhos neurais, na hora que aquilo acontecer, não é o caminho neural do automático, mas é o caminho novo que você está treinando seu cérebro que vai entrar. E aí você não vai produzir mais a norepinefrina, nem epinefrina, que produz o cortisol. Você vai aumentar seu autocontrole. E aí é a ponte para você ativar o flow. É nesse momento que você cria uma ponte mais rápida até do que se você tivesse pura meditação, quando a tua frequência cerebral cai para alfa, mas ela não faz a transição imediata para o teta, não é isso? Para o delta. Teta. O delta é sono profundo, você está catatônico, tá? Você não se mexe. Porque do teta você pode ter picos de gama, né? Porque essa você não tá em sono profundo, você está consciente, que esse é aqueles momentos da sacada, né? O eureka, o ahá, mas é uma frequência muito rápida, muito curta, e ela vem provocada por esse primeiro movimento dessa indução, né, da coerência cardíaca, do flow, etc. Agora, deixa eu só fazer uma coisa. Por que é importante o flow como coerência cardíaca na vida de qualquer pessoa e das organizações? Porque mesmo quando você não tem um propósito de vida, você tem pensamento. E é o seu pensamento quem deflagra as químicas. E é um pensamento negativo que vai deflagrar o seu luta e fuga, a sua adrenalina, a norepinefrina e o seu cortisol. Então, quando você começa a aumentar a consciência do seu pensamento, que isso começa a ser feito quando você pratica a coerência cardíaca, você começa a restringir o mau humor, os maus pensamentos, achar que a vida está sempre ruim, achar que está tudo ruim, que fulano quer te bypassar, que ciclano quer... Você passa a construir uma percepção de vida diferente. E quando você faz isso, o seu campo eletromagnético muda e a sua relação com as pessoas muda, seu processo de colaboração, isso já está comprovado cientificamente, muda. Você é muito mais colaborativo. Eu estava pensando nisso porque quem me vê assim, quem não me conhece, né, me vê empolgado, eu sou muito passional, italiano, né, eu falo alto, eu falo apaixonadamente. As pessoas pensam que eu estou brigando, né? No fundo, imagina, estou numa maior calma. Mas a verdade é que eu aprendi essa diferença entre esse processo de aquietação mental e também de coerência cardíaca como uma ferramenta para lidar com os meus momentos de estresse, de tensão. Eu brinco que eu ganhei 2 segundos depois de 30 anos de meditação. 30 anos de meditação me deram 2 segundos para eu poder escolher, antes do partir para o luta ou fuga, que tipo de reação que eu queria ter. É aquele momento de dar aquela respirada e escolher a atitude.
Então, quem me conhece, você fala, pô, mas esse cara está falando de meditação, de coerência cardíaca, desse jeito, aí, pô, por quê? Porque eu vi que funciona. E aí isso funcionou para mim. Então, na minha história, eu perdi muito por conta da minha impaciência, da minha irritabilidade, do meu pavio curto. Eu perdi muito, né, durante anos da minha vida. E essa história de meditar há 30 anos, ela foi, mas não foi contínua. Ela foi bissexta. Então, tinha um pouco aqui, depois voltava. Aí eu percebi, claro, tem hora... A gente estava fazendo, né, esse curso, o Flow Training, né, e a gente começou a imaginar que era um curso para o pessoal de 25 a 40 anos. A gente está percebendo que ele é um nível um pouco mais velho, né, Gustavo, que vem, um pouco depois dos 30 anos que vem para o curso, porque aí eu me lembro de mim mesmo, quando com 26, 27, 28 anos, ainda não tinha 30, não tinha casado, não sei o quê. Minha vida não tinha espaço para essas coisas de meditação, de autoconhecimento. Não, vamos fazer, é carreira, é balada, é festa, é viagem, não quero saber. E aí você percebe que a maturidade te traz alguns benefícios. Por isso que eu falo que esses 30 anos, eles me ganharam só 2 segundos. O que eu ganhei muito mesmo é depois que eu descobri, há uns anos atrás, entendi que eu já tinha vivido a questão do flow, e agora, mais recentemente, e com a chegada da Solange, que abrilhanta completamente, uma honra para a gente ter o trabalho de coerência cardíaca, que eu estou testando em mim, que ela acabou de dar um depoimento, e que eu vejo que esse trabalho anterior que eu fiz funcionou para mim. Então, eu sou passional, eu sou animado, empolgado, para o bem. Legal. Esse negócio funciona para mim. Funciona e eu faço todo dia. 3, 4 sessões por dia. Me ajuda muito. E eu também faço. Eu também faço. Isso é uma prática do meu dia a dia. Então, na hora que eu noto que eu comecei a ficar um pouquinho, porque isso vai aumentando sua autoconsciência e o que a gente chama de metacognição, é conhecer melhor os seus pensamentos. Então, eu comecei, e isso é assim, tira e queda. Comecei a sentir que eu começo a ficar ansiosa, me dá uma vontade de comer doce, mas é assim, frações de segundos. Solange, vamos respirar. YouTube. Respira, volta, eu ponho o meu sensor também, mas é assim, 5 minutos, acabou. E é aqui, ó, eu estou trabalhando, falo, não, peraí, eu não estou conseguindo sair desse ponto aqui que eu estou. Então, para, levanta, respira, equilibra. É uma coisa que, assim, você relaxa. De agora, uma não hora deve para ser outra. fácil, eu imagino, e aí eu estou super curioso, porque eu quero começar também a praticar, mas eu imagino que não é um processo fácil de você chegar nesse nível que vocês dois estão comentando, certo? É fácil. É fácil porque com o sensor, que foi a grande descoberta do HeartMath, você tem um dispositivo que vai te orientando o tipo de respiração. Mostra um pouquinho as telinhas do sensor, Solange. Como é que é? Aqui, eu não estou com o meu ligado aqui. Não tem problema. O sensor não precisa estar ligado, mas você pode mostrar, por exemplo, a página de eu falo. Deixa eu pôr aqui, ó. Deixa eu pôr aqui a página de coisa, ó. Gráficos. Olha os gráficos. Ó. É muito legal. E ele te dá um feedback imediato, quer dizer que é imediato. Então, você vai percebendo o tipo de respiração que você está fazendo. Mas esses gráficos vêm, eles captam daquele sensor que o Cadu mostrou, que você tem que prender no corpo. Tá? Então, você precisa desse aparelhinho e do aplicativo. O aplicativo, qualquer Apple Store ou o Samsung também tem, do iOS, mas o sensor que é um equipamento muito diferenciado, que ele é produzido pelo HeartMath e que a gente tem que passar por uma prática, né, para saber trabalhar com ele e para ajudar as pessoas a trabalharem com ele. Mas são vários níveis. Põe aqui. Liga aqui. E ele tem Bluetooth. Pareia no Bluetooth com o seu celular. Ou o iPad, com o celular. E vai lá. E, como o Solange falou, ele tem tanto para Android como para
iOS, para iPhone. E aí o que eu queria falar é o seguinte, dentro de um dos objetivos do laboratório Flow, do Flow Labs Brasil, com essa operação que a gente está junto com a Solange trazendo esse trabalho do HeartMath que ela faz, da coerência cardíaca, é trazer não só para os alunos do curso do Flow Training, como também para empresas, equipes e seus líderes, trazer esse conhecimento e como é que você melhora o ambiente onde você passa 70% da sua vida adulta, as suas 90 mil horas da vida trabalhando, como é que se transforma aqui em uma coisa melhor, de fato, né? Um ambiente mais positivo. Então, o trabalho ele vai ser feito também para mentorias individuais, mentorias coletivas, que podem estar ligadas aos alunos do curso, que podem estar ligadas à empresa, ou não. Se você que está vendo a gente agora, na hora que a gente colocar isso no ar, quiser participar do estudo, fazer parte do laboratório da pesquisa que nós vamos conduzir, já estamos conduzindo, a gente vai te mandar esse sensor e você vai fazer o programa de 8 semanas junto com a gente para fazer parte dessa pesquisa. Obviamente que a gente tem várias maneiras de que isso aconteça. Né? E durante as 8 semanas, a gente faz um aprofundamento, inclusive do impacto que a coerência tem, sistema nervoso. Do sistema nervoso, a gente vai falar de qual é o impacto no sono e vice-versa, por que a coerência tem um grande impacto. A gente fala da respiração, porque a respiração é fundamental, porque a gente tem a impressão que respirar, simplesmente jogar oxigênio lá para dentro, você vai entrar em coerência, e a gente está vendo, e eu sei que não é assim. E por que não é assim? Porque o oxigênio não é a respiração que manda na nossa vida, não é o oxigênio, mas sim o dióxido de carbono, né? Então, e o dióxido de carbono está ligado com a sua alimentação. Como é que isso vai impactar? Então, veja, a gente trabalha sistema nervoso, a gente trabalha sono, a gente trabalha a parte da respiração, a gente vai falar de mindset, os caminhos, os 2 caminhos que existem no mindset da dopamina, que um deles é que ativa o flow, o outro ativa o sistema de recompensa, mas é um sistema de recompensa que está ligado até com vício. Por que eu tenho dificuldade de mudar? É a mesma dopamina. Então, o que faz você fazer um e fazer o outro, né, para trabalhar? Como é que você trabalha com os níveis de frequência, entende quais são esses níveis de frequência e qual o impacto de você dormir, porque a gente acha que, eu não durmo 8 horas por noite, eu vou dormir tipo meia-noite, 1h da manhã. Isso tem um impacto, porque a gente acha que compensa, não compensa. Então, o que é o sono? E isso está ligado com a coerência, né? Como é que isso... Então, o nosso sistema é complexo. E quando eu resolvi montar esse curso de 8 semanas, pegando isso, é para a gente aumentar a nossa consciência. Porque isto é uma competência. A competência de você deixar que o seu automático seja responsável por 95% do que você faz, pensa, sente e age, é um problema e é uma escolha sua. Saber que você pode mudar esse sistema e ser dono e usar isto que é infinito é uma escolha. E isto é uma competência que a gente treina e adquire. E o que a gente está vendo hoje, só para terminar, crianças que começam desde a infância a serem treinadas, e isso a gente já sabe de muito tempo, inclusive daquele teste de marshmallow, é exatamente isso que são as crianças de 3, 4 anos, é que quando você começa a mudar o comando da sua vida para a área cognitiva, você está treinando o seu cérebro para que ele funcione de acordo com a sua vontade. Agora, Solange, deixa eu perguntar uma coisa legal, até para a gente está chegando meio no fim, mas tem muita coisa para cobrir aí, e eu acho que a gente vai ter que fazer mais uma quando você voltar do Jalapão.
Você chegar... São mais algumas, viu? Porque só nessa última frase da Solange, eu acho que na minha cabeça já surgiram mais 4 episódios. Um sobre alimentação, um sobre respiração, e aí vai. A gente vai ter que fazer isso acontecer, porque está tudo amarrado, né? Quando a gente pensa na integralidade da saúde, a gente está falando de saúde mental, a gente está falando de saúde física, claro, a gente está falando de saúde emocional. Esses 3 aspectos, a saúde espiritual, por que não? Sem a conotação religiosa, vai dizer qual é aquela... A glândula pineal. Não é? Então, quando a gente fala de saúde física, por exemplo, ela engloba tudo isso que a gente está falando. Respiração também, que induz saúde mental e emocional, né? Respiração, né? Simples respiração. Alimentação, né? Bom sono. Falar um pouco mesmo de biohacking, né? De hackear a mente, hackear o corpo para enfrentar um mundo que muda a cada segundo e que, vamos combinar, né? Se alguém não sabia o que era a VUCA, depois do coronavírus, foi apresentado oficialmente ao mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo que a gente vive hoje. Porque nem vacina e nem tratamento estão aí ainda oficialmente. Não tem um tratamento para a Covid, não tem uma vacina para a Covid que seja esse é o caminho. Está tudo andando, evoluindo à medida que o tempo passa. O Brasil, então... O Capitólio americano é mais certeza? Não, você vê, o país que acontece um negócio que aconteceu ontem lá, você começa a ficar preocupado, né? Daqui a pouco vão querer copiar a ideia aí em outros lugares, né? Então, mas não vamos entrar em política, não. Vamos falar o seguinte: Israel já vacinou 15% da população. Sensacional. Um país menor, é óbvio, que o Brasil, mais fácil de administrar, melhor administrado em aspectos de saúde, de prevenção, etc. e tal. Não vamos entrar de novo na questão de comparação, mas o fato é que nós, hoje, seres humanos, estamos vivendo um mundo onde não há certeza de nada. O futuro vai por via certeza. Portanto, quanto mais centrado você tiver, sair do estímulo externo e se voltar para dentro de você, fazer essa viagem para dentro, você vai estar melhor equipado, mais preparado para lidar com essa confusão que está lá fora. Sem dúvida. E mesmo porque tudo isso que a gente falou está ligado com o sistema imunológico. Eu sou o tipo da pessoa que eu pratico a minha coerência, mas assim, absolutamente ciente que eu estou monitorando e articulando o meu sistema imunológico no máximo. Porque é isso que essa respiração faz. Isso é fantástico. A gente tem, de fato, vamos fazer um programa específico sobre essa questão de alimentação, respiração, a saúde física, a integralidade da saúde. Eu queria fechar o seguinte, Solange, perguntando para você, que eu acho que tem a ver também com... A gente também está no LinkedIn, está com alguns perfis diversos. Vamos falar um pouco do trabalho que você fez para a empresa. Eu queria que você contasse um pouco o caso daquela empresa multinacional, se não me engano, francesa, que você comentou. Como é que foi esse trabalho com eles, de forma breve, porque a gente pode aprofundar depois. É uma siderúrgica. Ela é uma siderúrgica. Eu já fiz, com empresa, na verdade, eu já fiz 4 pesquisas. E todas elas, as 2 primeiras, eu fiz sem usar sensores. Simplesmente o grupo de inovação versus um grupo de controle, eram 8 pessoas do grupo de inovação e 8 pessoas aleatórias da empresa. O grupo de inovação, simplesmente eu treinei numa manhã com eles, contei para eles o que era coerência e treinei com eles a respiração. E todas as semanas eu fazia uma ligeira interação de 15 minutos com o grupo de pesquisa para atualizar o processo de respiração deles. E no final de 6 semanas, isso no primeiro encontro, a gente fez um desafio corporativo e deu para os 2 grupos. E o resultado dos 2 grupos que estavam em salas separadas, o resultado desse primeiro desafio foi quase que igual, com as mesmas palavras. É impressionante. O desafio era um desafio corporativo que eles queriam trabalhar e gerar valor e co-criar valor com
fornecedores estratégicos, parceiros estratégicos da empresa. E a solução foi exatamente a mesma. 6 semanas depois, esse grupo que trabalhou durante as 6 semanas diariamente com a coerência cardíaca, e aí, neste último grupo que eu fiz, eu já tinha um mecanismo de mensuração, porque eu fiz uma parceria com o app de meditação, e eu conseguia, pelo uso do app, saber exatamente, porque nesse app tem 3 meditações minhas de coerência cardíaca que eles podiam acessar. E eu tinha a informação do uso deles. E aí voltamos para o mesmo dia, de novo, com um desafio corporativo. E foi inacreditável que o grupo de controle trouxe um resultado padrão, que começava, não vou contar, mas começava, a gente tem que fazer um diagnóstico da empresa para saber, para ver quais são as áreas e tal, exatamente o padrão. O grupo de pesquisa já começou, vamos soltar uma bomba e começar do zero, porque nós temos de co-criar uma nova empresa. Então, para você ver que a mudança de pensamento é absurda, e daí eles começaram com outros processos, empresa plana, 8 pessoas, 8 do grupo de pesquisa e 8 do grupo. São sempre, eu já fiz a pesquisa de 1 mês, 6 semanas e 8 semanas. Entre 4 e 6 semanas, a gente já começa a ver um resultado efetivo, tá? Dessa prática com um grupo de coisa. Então, assim, a diretoria ficou impressionada com esse resultado, simplesmente por práticas respiratórias diárias que as pessoas fazem. Mas, antes de começar a pesquisa, porque uma das coisas, uma outra semana do Winner é estresse. Por que as pessoas têm que entender o estresse? Porque o estresse é químico e está na base de 95% das doenças do mundo moderno. Então, a gente mede, eu uso um assessment padrão do HeartMath, que a gente começa medindo o estresse da corporação. E é impressionante também que descola o nível de estresse do grupo de controle e do grupo de pesquisa, só pela prática respiratória. Sensacional, acho que temos muito para falar. Agora é assim, eu poderia continuar, né? Mas nós já estamos com mais de 1 hora de conversa ao vivo aqui, 1h12 quase 1h15, e nem começamos a arranhar, né, Solange? Tem muita coisa para falar ainda. Tem muita coisa. A ideia aqui foi dar um overview no que é a coerência cardíaca, quais são os benefícios dela para a sua saúde mental, para a sua saúde emocional, para a sua saúde física. E prometendo que a gente vai voltar para detalhar esse aspecto. E o que tudo isso tem a ver também com a ativação do estado de flow, com aumento de produtividade, com aceleração de aprendizagem e, claro, sempre com um equilíbrio para uma vida plena, né? Porque, como diz o professor Mihai Csikszentmihalyi, o flow em si já é a jornada, não é o destino, né? E o fato de você fazer cada uma dessas etapas é que vai te trazer mais plenitude, porque na pesquisa que ele fez o mundo inteiro, ele rodou entrevistando gente de todas as origens e ofícios e profissões, de executivos a músicos, a médicos, a bailarinos, a xamãs, né? Gente de todo tipo. Ele concluiu que as pessoas mais felizes, que tinham a vida mais plena, eram aquelas que sentiam que a vida fluía naturalmente. Daí veio o conceito de flow. Então, pessoal, Solange, que o flow esteja com você aqui no Jalapão, para onde você está indo amanhã. Aproveita bastante sua viagem. Gustavo, obrigado aí pela coordenação. Obrigado a vocês. Obrigada. Gente, um grande abraço. Obrigado, Solange. Obrigada a vocês. Até uma próxima. Obrigado.